Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Josemar e nesta aula nós vamos dar continuidade ao que estávamos tratando de planilhas eletrônicas. Então, na aula anterior eu mostrei uma planilha já pronta, mas não expliquei como se faz para criar essa planilha. E agora nós vamos aprender a como se inicia, como se começa a fazer essa planilha, sem utilizar nenhum software pago, utilizando apenas software gratuito, inclusive armazenando esta planilha na nuvem. Primeiramente, vamos recordar o que a gente viu. Eu expliquei que uma planilha eletrônica nós podemos realizar em qualquer célula dela, qualquer tipo de cálculo. Basta você clicar sobre uma célula, por exemplo, aqui eu estou na célula G4 e digitar igual e fazer o cálculo que você quer. E expliquei também que nós vamos desenvolver esta planilha aqui, a planilha de orçamento doméstico da família Silva, onde temos receitas, gastos fixos e gastos variáveis. Tá joia? Se você ainda não viu o primeiro vídeo, entra ali na lista de vídeos do YouTube e verifica lá que tem a primeira parte desse vídeo, onde eu explico os conceitos iniciais que são essenciais para dar continuidade nesta aula. Então, nós vamos usar como modelo esta planilha, mas aí vocês se perguntam, professor Josemar, como é que eu faço para chegar nesse ambiente? Para entrar aqui e criar essa planilha? Vocês podem fazer isso a partir de um computador, a partir de um tablet, a partir de um celular. Não é necessário ter nenhum software instalado. O que você precisa? Entrar em um navegador. Neste caso eu estou utilizando o navegador Google Chrome. E a partir dele, você deve entrar no seu e-mail. Aqui eu entrei no meu e-mail do Gmail, tá joia? Então, é necessário ter um e-mail do Gmail. Para quem não sabe, a partir do momento que você cria um e-mail no Gmail, você tem disponível não apenas um e-mail, você tem disponível um conjunto de ferramentas, um conjunto de softwares que podem ser executados na nuvem do Google. Quando eu falo na nuvem do Google, significa que tudo que você fizer, inclusive os e-mails que você recebe e envia, as planilhas que você cria, os documentos que você cria, estão armazenados em algum servidor do Google, em algum lugar do mundo. Se um dia você tiver curiosidade, faz uma pesquisa no seu navegador, no próprio Google, procura sobre servidores do Google. Aí você vai conhecer um pouquinho melhor o que é a nuvem, tá joia? Mas eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Quando você está no seu e-mail e vem neste botão aqui, o botão chamado Google Apps, quando você clica sobre ele, o Google apresenta diversas ferramentas disponíveis na nuvem. Ou seja, você não tem apenas um e-mail, você tem um conjunto de ferramentas gratuitas, tá? Dentre essas ferramentas é o Gmail. Você pode também, observe, postar um vídeo no YouTube. Você pode utilizar o Google Meet para poder fazer reuniões com seus amigos ou familiares. Você pode utilizar o Google Drive para armazenar arquivos. E tem diversas outras ferramentas. Quando você roda a bolinha do mouse, você vai conhecendo as outras ferramentas disponíveis. Aqui nós estamos visualizando documentos, onde você pode criar um documento do tipo Word, como se fosse o Word, porém, lembrando, sem utilizar nenhum software, apenas o navegador. Por quê? Este documento ficará armazenado na nuvem do Google, que está atrelada ao seu e-mail.
E você pode criar também, que é a finalidade da nossa aula, uma planilha. Então, observe as inúmeras ferramentas que o Google disponibiliza para você a partir do momento que você tem um e-mail. Basta vir clicar sobre este botão, o botão Google Apps. Daí você roda a bolinha do mouse e chega até a ferramenta que você quer. Neste caso, nós vamos acionar a ferramenta, o software, na nuvem Planilhas. Então eu clico sobre ela. Quando você clica sobre ela, observe que o Google ele abre uma nova guia. Então nós temos aqui a guia do e-mail e agora ele abriu uma nova guia de planilhas eletrônicas. E aqui é que nós vamos desenvolver a nossa planilha. Neste ponto, nós temos algumas planilhas de exemplo, são modelos que o Google disponibiliza para você. Você pode criar uma planilha em branco ou utilizar um desses modelos. E neste ponto aqui embaixo, você vai visualizar todas as planilhas que você já criou e já estão disponíveis na sua nuvem. Tá? Você tem um espaço limitado de 15 GB, no caso do Google gratuito, né? Você tem 15 GB para armazenar e-mails, documentos, planilhas, vídeos e etc. Então, no caso de planilha, eu só tenho esta planilha criada, que foi a que eu demonstrei para vocês. Então, nós vamos iniciar uma planilha do zero, uma planilha em branco. Clico sobre o botão em branco, ele abre uma planilha eletrônica em branco para mim. A primeira coisa que você deve fazer é digitar o nome da planilha, o nome do arquivo que ficará armazenado na sua nuvem. Então, quando você clica neste ponto, você vai digitar o nome dela. Ao clicar aqui, vamos apagar o texto que está nela, o texto padrão, e aí eu vou digitar orçamento, família, José. Eu vou mudar o nome. Aquela primeira planilha que eu demonstrei para vocês era a família Silva, agora será a família do José. Pressiona a tecla Enter e dessa maneira, nós teremos na nossa nuvem duas planilhas, a família Silva e da família José. E aí outra coisa que é interessante, cada alteração que você realiza em qualquer célula da sua planilha, o Google salva automaticamente. Você não precisa ficar salvando a planilha a cada alteração que você faz. Ele vai gravar automaticamente neste arquivo Orçamento Família José, que está atrelado à sua nuvem, que está atrelada ao seu e-mail. Então, nós vamos começar colocando o título aqui na célula A1, Orçamento Familiar. A gente simplesmente digita e pressiona a tecla Enter. Aqui nós vamos escrever família, pressiona a tecla Enter. Na frente, na B3, observe que nós estamos na célula B3. Já expliquei o que são células no vídeo anterior. Aqui eu vou digitar família do José. E nós estamos fazendo o orçamento familiar de qual ano? Então, ano aqui na célula A4. Na célula B4, eu vou digitar o ano, 2020. Pessoal, outra coisa que vocês precisam saber é que para se movimentar na planilha, você pode usar o mouse ou você pode utilizar o teclado, as setinhas do teclado. Quando você utiliza as setas do teclado, você também se movimenta entre as células da planilha. Tá joia? Aqui, nós vamos voltar aqui na família Silva para pegar como exemplo, para relembrar como é que a gente montou a planilha. Então, eu vou trabalhar na célula
A6, eu vou digitar categoria, depois na B6, descrição, janeiro, fevereiro e março. Isso eu vou fazer, vou voltar aqui na nossa planilha e vou digitar essas informações. Para o vídeo não ficar longo, eu já vou digitar algumas informações que vocês estão visualizando aqui. Então eu vou digitar isso aqui que eu estou mostrando para vocês e vou digitar essas informações aqui também, tá? Vocês viram que basta digitar, não tem nenhum segredo. Então, estas informações eu já deixarei pronto para vocês naquela planilha para o vídeo não ficar muito longo. Então, isso que eu estou circulando aqui já vai ficar pronto na nossa planilha. Eu vou digitar nesta planilha aqui, que nós estamos criando agora, tá? Ficará digitado neste ponto. Muito bem, para o vídeo não ficar muito longo, eu já digitei os valores em cada célula. Lembrem-se, aqui não tem segredo, basta digitar. São textos simples, você vem, digita na célula e pressiona a tecla Enter, tá? Então, esta é a organização que eu fiz da nossa planilha. Se a gente voltar naquele modelo inicial, observem que é o modelo, eu me baseei exatamente neste modelo aqui. Mas, professor Josemar, como que eu faço para digitar os valores agora? Os valores, nós vamos digitar, são valores aleatórios, tá? Você pode, quando você for criar a sua planilha, sugiro que, enquanto você assiste esse vídeo, dê uma pausa, vai lá na sua planilha e vai digitando os valores também, vai acompanhando, vai fazendo passo a passo. Cada mudança que eu fizer, você vai e faz na sua planilha. Essa é a melhor forma de você aprender, tá bom? Então, o que falta a gente digitar aqui são os valores. Depois nós vamos colocar uma cor também aqui nesses textos que eu acabei de inserir, mas isso é questão de formatação, eu vou demonstrar depois. Vamos inserir os valores. Então vamos imaginar que o salário do José em janeiro foi de R$ 3.500. Basta digitar. Não tem segredo, você digita o número e pressiona a tecla Enter. Então, olha só, novamente, eu estou na célula C8. O que eu vou fazer aqui na célula C8? Eu simplesmente vou digitar quanto ele recebeu de aluguel de uma casa que ele tem construída, ele herdou da família e ele alugou essa casa. Quanto ele recebeu de aluguel em janeiro? Eu vou simplesmente digitar R$ 450. Digito 450 e pressiono a tecla Enter. Como foi isso em fevereiro? Em fevereiro, suponho que ele teve um bônus, ele trabalha como vendedor e ao invés de 3.500 ele recebeu 4.200. Eu simplesmente digito o número e pressiono a tecla Enter. A mesma coisa eu vou fazer com todas as outras células. O aluguel, vamos supor que se manteve, digito 450, pressiono a tecla Enter. E agora, a água. Qual o valor do gasto fixo, o gasto que ele tem todo mês com a água? Lembrando, aqui nós estamos na célula C10, por quê? Coluna C, linha 10. Na C10 eu simplesmente digito o gasto que ele teve com a água. Como eu disse, são valores fictícios. Vamos imaginar que seja R$ 50. E com a luz? Vamos imaginar que ele gastou R$ 130 no mês de janeiro. Com o telefone, e neste momento aqui, podemos até incluir internet, telefone ou internet, né? Como vocês preferirem. Então, vamos supor que ele pagou R$ 80 de telefone e internet. E assim por diante. Novamente, como não tem nenhum segredo, basta digitar os valores, eu vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou digitar os valores automaticamente, vou deixar todos os valores digitados, para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Não tem nada de novo que eu vou fazer nesse momento. Muito bem, retornei aqui com a planilha já preenchida.
Novamente, vou frisar para vocês que eu simplesmente digitei os valores, não tem nenhum segredo, não fiz nenhum cálculo, só digitei os valores, tá? Então, nós temos preenchido os meses de janeiro, fevereiro e março. Nós preenchemos as receitas, que são o dinheiro que entra na família do José. Nós preenchemos os gastos fixos, que são gastos que ele tem todo mês. E nós preenchemos os gastos variáveis, que são aqueles que aparecem, que o José não estava contando. Alguns valores, como eu disse, são valores fictícios, para que os resultados que nós vamos calcular aqui embaixo deem diferentes mesmo, tá bom? Alguns valores estão mais elevados em um mês e menores em outro, mas isso é proposital, para que vocês vejam resultados diferentes aqui no cálculo que a gente vai fazer. Muito bem, no vídeo anterior eu disse para vocês que cada célula do Excel funciona como uma calculadora. Como assim? No momento, eu estou na célula I12. Observe, coluna I, linha 12. Se eu digitar o símbolo de igual e fazer um cálculo qualquer, ele vai calcular para mim 10 mais 91. Vou pressionar a tecla Enter, a planilha eletrônica calcula o resultado para mim. Tá joia? Isso já foi demonstrado na planilha anterior. Mas, professor Josemar, vou voltar aqui, vou apagar isso, basta clicar e pressionar a tecla Delete. Professor Josemar, como que eu faço para somar valores que já estão na planilha? É simples. Você vai começar com o igual também, do mesmo jeito. Nós vamos começar com o igual. Eu vou fazer aqui próximo, para que vocês possam observar melhor. Vou fazer aqui na célula D4. Depois nós vamos colocar no local certo. Como que eu somo o salário que ele recebeu em fevereiro com o aluguel que ele recebeu em fevereiro? Os valores já estão digitados. Então, eu vou vir aqui nessa célula, eu vou começar digitando igual. Ao invés de eu digitar o valor 4.200, eu vou digitar a célula que ele está. Observe, 4.200 está em qual célula? Vamos verificar? 4.200 está na célula, na coluna D, e está na linha 7. Vocês concordam? 4.200 está na célula D7. Mas o que isso significa? Significa que se eu quero fazer um cálculo com esse valor, basta eu digitar a célula dele. Então, aqui, onde eu já coloquei o igual, eu vou digitar D7. Observe que a planilha eletrônica automaticamente já reconheceu o número. Observe que ele mostra aqui nessa parte superior da célula o número 4.200. Assim que eu digito D7, ele reconhece o valor que está digitado lá. Você não vai precisar digitar o valor, basta digitar a célula que ele se encontra. E assim funciona para todas as outras células. Então eu vou continuar o cálculo. O que eu quero somar? D7 mais D. Onde está o valor 450? Observe, ele está na coluna D e na linha 7, na linha 8, desculpem. Então, o valor 450 se encontra na coluna D, linha 8. Então, nós estamos somando D7 mais D8. Vamos pressionar a tecla Enter para ver o que acontece? Automaticamente ele já mostra o resultado. O resultado é 4.650, a soma desses dois valores.
D7 com D8. Lembrando, quando eu quero ver o que realmente tem na célula, eu clico sobre ela. Aqui na parte de cima, ele mostra para a gente o que tem realmente na célula. Observem que resgatamos a fórmula D7 mais D8. Tá bom, mas aqui não é o lugar para a gente colocar essa somatória. Então, o que faremos? Vamos deletar, pressiona a tecla Delete, e vamos fazer corretamente. Primeiro, o que nós temos que somar é janeiro, tá? Nós vamos calcular aqui, ó, o total de receitas. O resultado vai ficar na coluna C, linha 23, o total de receitas do mês de janeiro. Tudo bem? Como eu faço? Começo digitando o igual. Onde está o salário de janeiro? Ele está na coluna C, linha 7. Então, eu vou vir aqui e vou digitar C7. Mais, onde está o aluguel? C8. Observe que a própria planilha eletrônica já seleciona as células aqui. Vou pressionar a tecla Enter. Automaticamente ele já fez o cálculo para mim. Calculei essas duas células, C7 e C8. Deu 3.950. Vamos fazer com fevereiro, que a gente já tinha feito anteriormente? Basta colocar igual. Agora eu vou ensinar uma outra técnica para vocês. Ao invés de digitar a célula, eu vou clicar sobre ela. Eu clico sobre a célula, ele automaticamente já escreve aqui para mim, D7. Então, toda vez que você colocar o igual e clicar numa célula, ele já digita a célula para você. Mas eu vou clicar sobre a outra célula. Ele também já digita para você, D8. D7 mais D8. Pressiona a tecla Enter e ele já mostra o resultado. Novamente eu vou calcular a receita total de receita que entrou no mês de março. Digita igual. Observem outra coisa interessante. O Google já mostra para você uma sugestão. Ele utiliza inteligência artificial e dá uma sugestão para que você complete esta célula. Observem o que acontece. Vou fazer novamente. Ó. Eu vou digitar igual. Observem o que o Google sugere para você. Se você pressionar a tecla Enter, ele automaticamente vai fazer a soma de E7 com E8. Concorda que está correto? E7 mais E8. Eu não preciso fazer a conta. Basta pressionar Enter, ele já coloca para mim os valores. Depois que ele colocou os valores, agora basta a gente pressionar a tecla Enter, que aí o Google já vai mostrar o resultado da somatória. Muito bem, Josemar, e como eu faço quando são vários números? Isso aqui tudo. São várias células. Da mesma forma, basta digitar igual e aí você vai clicando sobre a célula ou digitando ela. C10 mais, digita C11 ou vai clicando sobre ela. Digita mais, C12 mais, C13 mais, C14 mais, C15. E assim por diante. Pressiona a tecla Enter, ele já mostra o resultado total. Agora basta fazer a mesma coisa aqui. Ao invés de C, será D10, D11, D12 e assim por diante. Basta começar com igual. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu mesmo vou fazer esse cálculo aqui. Tá joia? Tanto para os gastos fixos quanto para os gastos variáveis. Então, eu vou preencher todas essas células aqui, tá bom? Muito bem, para que o vídeo não ficasse muito longo, como o conceito eu já expliquei, eu já preenchi automaticamente a somatória aqui, tá?
Lembrando, quando você clica sobre a célula, nessa parte superior, ele mostra o que tem digitado nela, tá bom? Então, se eu vim aqui nos gastos variáveis, eu posso vir aqui na parte superior e ver o que foi digitado. Observe, C17, 18, 19, 20 e 21, que são esse conjunto de células aqui. Outra forma de você ver o que tem na célula é dando um clique duplo sobre ela. Se você dá um clique duplo sobre ela, ele mostra a fórmula que foi digitada. Tá? Pressionando a tecla ESC, você cancela. Por exemplo, eu quero ver o que foi digitado aqui, a conta que foi feita aqui. Dou um clique duplo sobre ela e ele mostra a conta. Observem que a conta é E17 mais E18 mais E19 mais E20 mais E21. Muito bem, o que falta a gente calcular é o saldo líquido, que eu vou fazer junto com vocês. Como faremos isso? Basta digitar igual. Nós vamos pegar a receita, o dinheiro que o José recebeu, que é a célula C23. Vamos subtrair, então, usa menos o gasto fixo que ele teve no mês, que é a célula C24. Vamos subtrair também o gasto imprevisto, o gasto variável, que é a C25. E aí, pressionamos a tecla Enter. Ele mostra o saldo líquido do José, o que sobrou no mês dele, no mês de janeiro. Vamos fazer a mesma coisa para o próximo mês. Digita igual. Lembre-se, o Google ele dá a dica. Então, eu posso vir aqui e escolher esta opção. Eu vou aproximar aqui e vou escolher automaticamente. O Google vai digitar para mim. Ele já sabe que eu fiz esse cálculo na célula ao lado. Então, ele automaticamente preencheu D23 menos D24 menos D25. Basta pressionar a tecla Enter. Novamente aqui, digito igual, ou eu sigo a sugestão do Google, que é essa sugestão aqui, ou eu digito. Neste caso, eu vou seguir a sugestão e vou pressionar a tecla Enter. Pronto, montamos a nossa planilha. Ela está pronta. Você aprendeu como digitar os valores, como preencher cada mês e, finalmente, como realizar os cálculos. O que acontece é que existe uma maneira mais fácil de realizar o cálculo. Por exemplo, ao invés de digitar todas essas células, existe uma maneira mais fácil da gente realizar este cálculo quando é um número muito grande de células. Imagina que você queira somar uma coluna que é composta por 100 números. Você não vai ficar digitando um mais o outro mais o outro. Porém, isso é tema da próxima videoaula. Nesta videoaula, eu demonstrei para vocês como se cria uma planilha simples. Agora, imaginem as possibilidades. Imagine as planilhas que você pode criar para facilitar a organização dos gastos da sua empresa, dos gastos da sua família, para organizar suas compras, as compras realizadas mensalmente pela família, né? Entender melhor quanto que sobra de dinheiro no final do mês para sua família, ou trazendo tudo isso para uma empresa. Então, a utilização deste recurso de planilha eletrônica é excepcional, é essencial para uma empresa ou até mesmo para controlar os gastos de uma pessoa ou de uma família. Nesta videoaula eu não vou apresentar para vocês como trabalhar também com formatação, mudando cores, tamanho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Por enquanto, vamos trabalhar com a planilha, apenas entender o básico de planilha, e na próxima videoaula eu vou demonstrar como nós formatamos a planilha e como nós colocamos o símbolo de real nesses números aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula.
Meu nome é Josemar, um forte abraço. Até a próxima!